Olá, galera, vamos lá, continuando nosso estudo de gases, tá? Na nossa última aula, a gente discutiu o estado gasoso em si e as transformações básicas, né? Isobárica, pressão constante, isocórica, volume constante, isotérmica, temperatura constante. Hoje a gente vai discutir mais uma transformação, que é a diabática, tá? Vamos discutir algumas energias envolvidas nessas transformações para a gente entender a famosa primeira lei da termodinâmica. Então vamos lá, gente. Hoje, primeira coisa, a gente entender o que é uma transformação adiabática. Então nós vimos três transformações básicas em que nelas cada uma das grandezas ficava constante. Então lembra que eu falei para vocês. Para a gente na física interessa discutir o que está acontecendo com a pressão, volume e temperatura de um gás em uma transformação. Então, isotérmica, temperatura constante. Isobárica, pressão constante. Isocórica, volume constante. Então, lá a gente mantinha uma grandeza constante, né, uma das três que a gente conhece, e variava as outras duas. Né? Na isotérmica, pressão e volume variava de forma inversa. Na isobárica, volume e temperatura de forma direta. E na isocórica, pressão e temperatura também de forma direta. Né? O que vai acontecer na transformação adiabática? Na diabática, gente, primeiro que nenhuma das três vai ficar constante. Então, de cara, a gente vai ter pressão, volume e temperatura variando. Todas as três vão variar, tá? O detalhe é, Renata, toda vez que eu tiver uma transformação em que mudar os três vai ser adiabática? Não, existem alguns detalhes para ser adiabática. Primeira coisa que vocês precisam entender, qual o significado de adiabática? Adiabática, gente, significa que não houve troca de calor. Então, durante aquela transformação gasosa, o gás não pode receber calor e ele não pode doar calor para o meio. Então, a quantidade de calor trocada tem que ser zero, tá? Então, adiabática significa não trocou calor com o meio. O gás não troca calor, tá? Outro detalhe interessante da diabática. O processo tem que ser extremamente rápido, tá? Então, para não conseguir trocar calor, nem receber e nem doar, tem que ser um processo rápido, tá? Então, não pode ser um processo lento, senão não é adiabática. Então, de cara, o que eu preciso saber? Transformação adiabática não troca calor com o meio, é um processo rápido e muda pressão, volume e temperatura. Então, tá aqui para vocês. Vai mudar pressão, volume e temperatura, não troca calor com o meio, né? A quantidade de calor trocada é zero e o processo tem que ser rápido, certo? Agora, gente, o que vai acontecer com as grandezas pressão, volume e temperatura numa transformação adiabática? O gráfico, galera, de uma transformação adiabática, ele é uma curva também, como da isotérmica. Só que ele é uma curva mais inclinada do que da isotérmica, né? Então, o gráfico da diabática, você vai ter sempre, olha, uma isotérmica aqui e uma curva que ligue duas isotérmicas. Então, sempre uma curvinha ligando duas isotérmicas é o gráfico da diabática. Lembrando que essa isoterma aqui, que está mais distante, onde a pressão e o volume é maior, ela tem maior temperatura. Essa daqui que está mais próxima do eixo, tá vendo? Que é a T2, ela tem menor temperatura. Então, aqui, olha, mais distante lá do eixo, maior temperatura. Mais próximo aqui do eixo, menor temperatura, tá? Então, gente, o que vai acontecer? A gente tem dois tipos de transformação adiabática. Ou você vai ter uma expansão, ou seja, aumentar o volume de forma adiabática, ou uma compressão adiabática, diminuir o volume de forma adiabática, tá? Então, se a gente aumentar o volume, o que vai acontecer?
Imagina que você tem a seguinte situação, você tem esse êmbolo aqui, tá? Você tem uma quantidade de gás aqui, V1, e você vai aumentar o volume, você vai expandir. Ao aumentar o volume, gente, o que tende a acontecer com a pressão com certeza? A pressão tende a diminuir. Então, tá vendo, ó, um aumento de volume acarreta uma diminuição da pressão, tá? E ao diminuir a pressão, a gente também tem uma diminuição da temperatura. Então, isso que é uma transformação adiabática. Você vai expandir o gás, você vai dar espaço para ele, então a colisão entre as moléculas vai diminuir e a agitação vai diminuir. Então, presta atenção na adiabática. Olha o volume que você já consegue entender o que vai acontecer com o resto. Volume aumentou, pressão e temperatura vão diminuir, tá? Então, volume aumenta, pressão e temperatura vão diminuir, conforme está no gráfico. Pressão diminui, temperatura diminui. Agora, se for o contrário, se for uma compressão adiabática, você vai lá e vai comprimir o gás, tá? Você vai diminuir o volume, ao diminuir o volume, pressão aumenta, temperatura aumenta, tá? Então, essa é a jogada. Aumentou o volume, pressão e temperatura diminui. Diminuiu o volume, pressão e temperatura aumentam, tá? Na adiabática. Deixa eu dar uns exemplos para vocês. Desodorante aerosol, tá? É um exemplo clássico de uma expansão adiabática. Você aperta ali, quando ele sai, ele expande. Ao expandir, diminui a pressão, diminui a temperatura. Você pode ver que ele chega no seu braço, na sua axila, numa temperatura baixa. É uma expansão adiabática, tá? Pega como é que chama aquele negócio, gente? Coisinha de encher pneu de bicicleta lá, uma bomba, né? Você aperta, comprime o gás, tá? Aumenta a temperatura, aumenta a pressão. Lembra que eu preciso realizar isso rápido para ser adiabática, para não ter troca de calor. Beleza? Ok? Agora, gente, vista essas 4 transformações que são importantes para a gente, isobárica, isotérmica, isocórica e adiabática, nós vamos identificar 3 grandezas que a gente, 3 energias que a gente trabalha na termodinâmica. A energia interna, a quantidade de calor e o trabalho realizado, tá? Então, eu vou começar com a energia interna de um gás. Gente, a energia interna de um gás, ela depende exclusivamente da temperatura do gás. Lembrando que a temperatura precisa estar sempre em Kelvin, não mudou, é um gás, tá? Então, quando você falar em energia interna, o exercício fala assim, a energia interna aumentou, a energia interna diminuiu. Vocês vão pensar de cara na temperatura do gás. Então, aumentar a energia interna do gás é aumentar a sua temperatura, tá? A gente representa, galera, a energia interna por um U, tá? Então, sempre a representação de vocês vai ser como um U maiúsculo, representa a energia interna. 2/3 de nRT, tá? Então, isso tudo aqui para um certo gás fica uma constante. Então, a gente vê que a energia interna, ela está totalmente ligada com a temperatura, certo? Então, galera, variou a energia interna, automaticamente teve uma variação de temperatura. Aumentou energia interna, aumentou temperatura, tá? Então, fica bem clássico aqui para a gente trabalhar, sem grandes zebras. Ó, energia interna aumenta, temperatura aumenta. Ou seja, a variação de energia interna vai ser positivo. Esses sinais é sempre importante, tá, gente? Então, aumentou a energia interna, aumentou a temperatura, variação é positiva. Diminuiu a energia interna, diminuiu a temperatura, então a variação de energia interna é negativa. Gente, não mudou a energia interna, porque não mudou a temperatura. Temperatura constante,
Transformação isotérmica. Então, na transformação isotérmica não tem variação de energia interna, porque não tem variação de temperatura, ok? Então, a jogada é, vamos falar de variação de energia interna. Vou ter que analisar a variação de temperatura, certo? Ela vai ser positiva se aumentar a temperatura, negativa se diminuir, zero se for uma transformação isotérmica, se a temperatura ficar constante. Renata, tem que decorar essa fórmula? Não, tá, gente? É mais para análise mesmo. Os exercícios, normalmente, quando pede, ele te dá, tá? Então, não precisa ficar decorando, não. É só para a gente identificar o que é a energia interna e do que ela vai estar dependendo aí, beleza? Agora, outra energia que a gente vai trabalhar é a quantidade de calor, que a gente até já trabalhou lá na parte de calorimetria, né? O nosso Q. Aqui eu só preciso que vocês fiquem cientes do seguinte: quantidade de calor, ou ela vai ser positiva, ou ela vai ser negativa, ou ela vai ser zero, tá? Gente, se ela for positiva, sinal que o gás recebeu calor de uma fonte, de um meio, de um outro corpo, então ele está recebendo. Então, sempre que o gás receber calor, a quantidade de calor vai ser representada como sendo positiva. Se o gás perder calor, doar calor para o meio, a gente vai representar a quantidade de calor como sendo negativa. Se o gás nem receber e nem doar e nem ceder, a gente acabou de aprender, a quantidade de calor é zero. Se a quantidade de calor é zero, é porque vai estar acontecendo uma transformação adiabática. Então, sempre que for transformação adiabática, não recebe e não doa calor. A quantidade de calor trocada pelo gás é zero, beleza? Agora, o trabalho, tá? Fiquem muito atentos que esse daqui vocês vão utilizar a fórmula, certo? Gente, trabalho. O que a gente aprende como sendo trabalho é sempre você transformar energia, né? Fazer mover. Então, realizar trabalho, gente, é exercer uma força e essa força causar um deslocamento, certo? Então, vamos lá. Eu vou colocar uma situação aqui para vocês. Imagina que a gente tem um gás aqui, certo? E a gente vai aquecer esse gás a pressão constante. Então, você tem uma transformação isobárica, tá? Vou aquecer o gás a pressão constante. Quando eu aquecer, o gás quer expandir. Ele consegue expandir? Sim, porque o êmbolo está livre. Então, aumentando a temperatura, aumenta volume. Aí eu pergunto para vocês, o gás realizou trabalho? Sim, por quê? Ele exerceu uma força e empurrou o êmbolo. Sim. Ao exercer essa força, ele conseguiu deslocar o êmbolo? Sim. Então, teve força exercida, o gás empurra o êmbolo, né? E além de empurrar, ele consegue deslocar o êmbolo. Então, tem trabalho. Agora, se eu virasse e falasse para vocês, gente, eu vou travar esse êmbolo aqui. Eu não deixo esse êmbolo nem subir e nem descer. Então, se eu aquecer esse gás, o gás vai expandir. Ele precisa expandir. Só que o êmbolo está preso. Não deixa o gás expandir. Vai ter trabalho realizado? Não. O gás vai exercer força. Ele vai estar lá, ó, empurrando aquele êmbolo. Só que como o volume é constante, o êmbolo não vai conseguir deslocar. Então, se tem força, mas não tem deslocamento, não tem trabalho. Então, gente, basicamente falando, o que eu preciso ter? Aqui é toda a dedução dessa fórmula, tá? Não vou pedir para vocês ficarem fazendo isso tudo, mas ó, é jogar pressão, força sobre área, né? Aí o volume, que é a área vezes a altura, tá? Mas o que eu preciso é entender isso aqui. Para um gás realizar trabalho, tem que ter pressão. Renata, por que tem pressão? Porque tem que ter força exercida naquele êmbolo, tá? E pressão é força sobre a área. Então, tem que ter uma pressão não pode ser zero, ela pode ser constante, só não pode ser zero, tá? E precisa ter necessariamente o que, gente? Além de ter a pressão, uma variação de volume. Então, se o volume for constante,
o gás não realiza trabalho. Por quê, Renata? Porque se o volume for constante, eu não consigo deslocar o êmbolo. Se eu não desloco, não tem trabalho, tá? Então, como que a gente vai calcular o trabalho realizado por um gás? Vamos ter a pressão e a variação de volume. Se tiver pressão e o volume conseguir variar, eu consegui deslocar, eu consegui ter trabalho, beleza? Então, simplificando para vocês. Volume aumentou, tem trabalho? Tem. Volume diminuiu, tem trabalho? Tem. No entanto, se o volume ficar constante, tem trabalho? Não. Então, gente, volume constante, o trabalho é zero, tá? E aqui só um detalhezinho para vocês. Se o volume aumentar, o trabalho vai ser positivo. Se o volume diminuir, o trabalho vai ser negativo. Qual que é a diferença, gente? Volume aumentando, quem empurra o êmbolo é o gás. Então, quem realizou o trabalho foi o gás. Então, toda vez que o volume aumentar, o trabalho é positivo. O gás que realizou o trabalho, tá? O gás que empurrou o êmbolo. Agora, se o volume diminuir, não foi o gás que empurrou, né? Então, tem alguma pessoa empurrando aquele êmbolo para comprimir o gás. Alguma coisa de fora empurrando o êmbolo para comprimir o gás, né? O gás não vai se comprimir. Então, beleza, ó, se o volume diminuir, o trabalho é negativo. Isso quer dizer que não foi o gás que realizou o trabalho. Alguém, alguma coisa de fora que comprimiu, que empurrou aquele êmbolo, beleza? Então, ó, volume aumenta, o gás realizou o trabalho. Volume diminui, alguém de fora realizou o trabalho sobre o gás, tá? Então, volume aumentou, trabalho positivo. Volume diminuiu, trabalho negativo. Volume ficou constante, transformação isocórica, trabalho é zero, certo? Então, gente, vamos lembrar as 3 jogadas. Variação de energia interna, quando vai ser zero? Na isotérmica. Quantidade de calor, quando vai ser zero? Na diabática. Trabalho, quando vai ser zero? Na isocórica, certo? Então, 3 transformações indicando para vocês que um deles pode ficar zero. E uma última análise que eu queria colocar para vocês é o seguinte: como o trabalho é pressão vezes variação de volume, sempre que vocês tiverem um gráfico pressão versus volume, a área dele vai ser numericamente igual ao trabalho. Então, eu posso jogar naquela fórmula pressão, variação de volume, ou eu posso vir na área do gráfico, tá? Lembrando que a fórmula, gente, eu só posso usar para pressão constante. Se a pressão estiver mudando, igual nesse exercício aqui, a pressão está aumentando e o volume está aumentando. Tem trabalho? Tem, porque tem pressão e tem variação de volume, tá? Só que aí eu só posso usar a área, porque quando a pressão está mudando, aquela fórmula já não serve. Então, a única maneira de calcular trabalho é através da área do gráfico. Então, toda vez que eu tiver o gráfico pressão versus volume, a área dele me dá exatamente o trabalho realizado. Beleza? Ok? Então tá joia, galera. Por enquanto é só, a gente volta na próxima falando sobre a primeira lei e essas consequências aí. Tá joia? Obrigada.